e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, amém. Nossa irmã Laís já orou pedindo a Deus que Ele enche os nossos corações, nos dando entendimento, e esse é realmente o nosso desejo, que sem o Espírito Santo nada adianta falar e nada adianta ouvirmos, porque é Ele que enche os nossos corações, Ele que nos convence. Queridos, olha só que interessante, vamos pensar algumas coisas aqui. Qual era o contexto que estava acontecendo aqui? O que estava rolando naquele momento, nesse período? Nós vemos aqui no texto de Atos 2, 42 a 47, ele descreve a vida da igreja primitiva logo após o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Ou seja, no início do capítulo 2, no início desse capítulo que nós lemos, exatamente nos versos 1 a 4, nós vemos o cumprimento da promessa do Espírito Santo conforme Deus, ou seja, Jesus, já havia predito, já havia anunciado lá atrás no capítulo 1, verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, eu sempre inverto, né? Samaria primeiro, ou é Judéia? Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Eu sempre inverto essas duas cidades, mas de qualquer forma, estava testemunhando lá. E aí a gente vê o cumprimento disso, e isso que está acontecendo agora aqui no livro de Atos, nos versos 42 a 47, justamente logo após o cumprimento dessa promessa de Jesus. O Espírito Santo ele é derramado sobre os discípulos, e logo em seguida, então, nós vemos quem? Quem é o cara que aparece aqui nessa sequência aqui, antes de a gente chegar aqui? A gente está fazendo um passo a passo até chegar aqui no início do capítulo 2. Aconteceu a descida do Espírito Santo, os discípulos começam então ali estarem cheios do Espírito Santo e começam a falar em suas línguas maternas, aí começa aquele certo murmurinho, né? Esses homens estão embriagados, o que está acontecendo? Alguns não estavam entendendo, então alguém surge aqui no meio disso tudo. Quem aparece? Quem se destaca? Eu sei que vocês sabem, falarem, Pedro. Aí Pedro, então, vendo tudo aquilo, ele levanta e começa a explicar o que estava acontecendo. Olha, não tem nada disso aí que você está falando. Ainda mais porque pelo horário, não é a hora ainda, está cedo. Por acaso esses homens estariam logo embriagados, logo pela manhã, cedo assim, neste horário do dia? Não é isso. Então Pedro começa um discurso, uma pregação poderosíssima, usada pelo Espírito Santo. E aí ele começa então a exaltar a obra redentora de Cristo, porque ele está explicando aquilo que estava prescrito pelo livro de Joel, né, que o profeta Joel, ele faz a profecia sobre isso, e aí nós vemos Atos 2, 16 a 21, a exaltação da obra redentora de Cristo. E qual é o resultado dessa pregação, desse discurso de Pedro? O que se deu? Oi? 3.000 convertidos. O resultado dessa pregação é cerca de 3.000 pessoas sendo convertidas e batizadas. Isso no verso 41. Tendo dito isso, nós entramos então agora no nosso quadro que nós estamos falando do Atos 2, 42 a 47. E quando a gente vê esse relato escrito aqui, nós vemos a igreja caminhando, a igreja primitiva, caminhando num quadro de comunhão, ensino e crescimento da igreja.
Isso tudo logo já nos seus primeiros dias. E aí, eu quero trabalhar com os irmãos sobre a igreja que queremos ser. Qual a igreja que nós queremos ser? A igreja aqui em Atos, relatada, a igreja primitiva, ela estava caminhando para um quadro de comunhão, para um quadro de ensino na palavra de Deus, para um quadro de crescimento. Mas e a igreja de hoje? Para onde a igreja está caminhando? Qual o rumo que a igreja está tomando? Para responder essa pergunta, nós precisamos pensar em outra coisa também. O que é igreja? Porque não adianta eu querer entender ou responder para onde a igreja está caminhando, se eu não sei o que é igreja. E o que é igreja? A igreja ela é um templo? Essas 4 paredes? A igreja ela é instituição? Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Quadrangular, Igreja Batista, Assembleia, isso é igreja? A igreja é o pastor? A igreja é a música, ministério de louvor? A igreja são as suas atividades? Eu estou vendo um monte de gente fazendo assim, ó. Mas o que é igreja então? Oi? A igreja somos nós, a igreja é você. A partir desse momento então que nós temos esse entendimento de que a igreja somos nós, que eu sou a igreja, você é a igreja, nós como corpo somos a igreja, agora sim nós podemos definir para onde a igreja está caminhando. E aí quando nós vamos então entrando no texto, a gente pode usar esse texto, os exemplos, o ensinamento que ele traz e dizer que a igreja é você, conectado com Deus através dos ensinamentos de Cristo. No verso 42 já começa dizendo, e perseveravam dos apóstolos. Ou seja, a perseverança, a continuidade do ensino que foi passado pelos apóstolos é importantíssimo para entendermos para onde nós vamos caminhar, sendo nós igreja. Logo no primeiro verso, já podemos identificar 3 marcas dessa igreja, que são as marcas muito fortes. A primeira dela é perseverança, a segunda é comunhão, e a terceira é intimidade com Deus. É interessante observar que a primeira referência dessa igreja primitiva nesse texto, ela se dá dizendo que essa igreja ela é perseverante. Ou seja, independente do momento, da situação, da circunstância, o mais importante e o mais prazeroso é permanecer no ensino recebido pelos apóstolos. Ora bolas, pensando dessa forma então, nós precisamos entender que eu, sendo a igreja, e quero apontar para onde a igreja está caminhando, me manter firme no que a sua palavra, ou seja, na palavra de Deus, nos diz, é algo importantíssimo. E aí perseverar quer dizer não se desviar, não desistir, persistir, insistir, dar continuidade em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não há o que negociar, não podemos retroceder. Nós temos o ensinamento, nós já sabemos o que fazer, não sabemos? Porque eu, Rafael, afirmo que conheço a palavra de Deus. E uma vez que eu afirmo que eu conheço a palavra de Deus, então estou dizendo que eu sei o que precisa ser feito. E uma vez que a igreja afirma ser a detentora, a possuidora da palavra de Deus como seu manual de fé e prática, então é um termo de responsabilidade quando nós assumimos que conhecemos a vontade de Deus. Pode ser que não saibamos executá-la, cumpri-la da forma correta. Ok, isso aí é algo que a gente pode conversar
e colocar na nossa roda de debate. Mas, porém, todavia, entretanto, dizer que não conhecemos a vontade de Deus é dizer que nós não conhecemos a Bíblia. E aí, se nós afirmamos com as nossas ações que não conhecemos a vontade de Deus, e isso quer dizer que não conhecemos a Bíblia, significa que nós não temos intimidade, que nós não estamos buscando intimidade com Deus. E aí, como é que a gente vai buscar o avivamento se a gente não busca nem uma intimidade com aquele que é o único capaz de avivar os nossos corações? É esse tipo de igreja que nós queremos ser? Ou nós queremos ser uma igreja que é conectada a Deus através da sua palavra, dos seus ensinamentos? Mas a gente continua, porque o texto ele não se resume apenas no verso 42. Nós temos também o verso 43. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja é você, sendo um obediente agente de Deus. Os apóstolos seguiam aqui praticando tudo quanto o Mestre Jesus havia ordenado, tudo que Jesus havia ensinado. Isso aqui a gente pode, vamos colocar assim, não é parafrasear, porque isso foi algo que aconteceu, vamos assim, de ação simultânea à missão dos 70. Né? Deus mandou que eles fossem, e quando eles retornaram, o que eles chegaram, estavam assim, alegres, né? Estavam comemorando, festejando, assim, Jesus, nós operamos maravilhas, nós curamos, nós expulsamos demônios. Ou seja, eles estavam eufóricos porque conseguiram realizar todas aquelas coisas. Mas aqui nós vemos eles realizando as mesmas coisas, mas agora de forma consciente. Eles já haviam entendido, eles já haviam recebido o poder de Jesus. O Espírito Santo já havia descido sobre eles. Então não era mais aquela coisa, olha, conseguimos expulsar um demônio, olha, conseguimos curar uma enfermidade, mas não. Agora eles tinham ciência e conhecimento do que estavam fazendo, porque eles estavam aqui cumprindo uma ordenança que Deus falou, que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo tinha mandado que eles fizessem exatamente isso, e agora estavam fazendo de forma consciente, realizando esses sinais, esses prodígios, esses milagres. Eles estavam assim, confirmando a veracidade da mensagem que eles levavam. Eles estavam chancelando aquilo tudo que eles estavam falando, porque eles haviam recebido a autoridade do Espírito Santo quando desceu sobre eles, e agora eles estavam exercendo essa autoridade, mas não somente com palavras, mas também com ações. E eles estavam sendo ali agentes de transformação por onde estavam passando, porque vidas estavam sendo restauradas, vidas estavam sendo transformadas através das ações dos apóstolos e da igreja, da forma que ela caminhava. E se nós queremos apontar o caminho certo para onde a igreja deve caminhar, e queremos que as pessoas caminhem conosco nessa caminhada, as nossas ações, a nossa vida precisa refletir a glória de Deus. As nossas ações, a nossa vida precisam refletir a graça de Deus. Hoje não nos o que também não impede de que Deus possa usar, não estou aqui limitando a ação divina de Deus na vida de ninguém, mas até então, até a segunda ordem, a nossa ordenança é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho da graça redentora, salvação de Cristo Jesus. Não é exatamente, vá lá e expulsa demônio, vá lá e faça um paralítico andar, vá lá e faça um cego andar. Pode haver isso? Pode, não estou dizendo que não pode, mas a nossa função hoje é pregar o Evangelho, pregar a palavra de forma correta, de forma coerente, transparente, a ponto de
quem ouça, por mais humilde que seja, por mais limitado de conhecimento que tenha, ao ouvir a nossa mensagem, ela entenda: há um Deus Criador, há um Deus Salvador, há um Filho que entregou a sua vida, derramou o seu sangue, e agora, graças a Ele, eu tenho livre acesso com Deus, e Ele me deu a redenção e o direito à vida eterna. Há um Deus Salvador e remidor de todas as coisas. É isso que eles precisam entender. E nós vemos aqui os apóstolos, a igreja caminhando nesse sentido. Era uma igreja obediente. Eles eram uma igreja conectada com Cristo, uma igreja obediente, e o povo via os sinais e prodígios realizados por Jesus. Aí, o povo via os prodígios, os sinais realizados por Jesus continuarem através dos seus apóstolos. E isso era possível devido à obediência e o cumprimento da ordenança deixada pelo Mestre. E um fato importante que nós não podemos deixar passar despercebido nessa situação era a intimidade que os apóstolos tinham com Deus. Porque se eles não tivessem uma intimidade, se eles não tivessem esse elo forte com o Senhor, não haveria possibilidade alguma de realizarem qualquer coisa. E aí, se a gente não tem essa intimidade, nós não estamos sendo obedientes, porque todos aqui presentes, vou abrir um desconto para o Fábio e para a Sara, que vieram depois do processo, deixa eu ver, mas todos aqui presentes participaram do PG, do pequeno grupo, participam, né? E nós estudamos o livro de João, correto? Foi o primeiro livro que nós estudamos. E uma das passagens que nós vemos no livro de João é quando Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Vocês pegaram essa parte do um comigo como um com o Pai? Pegaram, Fábio? Então vocês não estão liberados, então não. Vocês estão no bolo também. Agora ficou mais pesada a resposta. E como é que a gente se dá a essa unidade? Sem intimidade. Pô, que bacana saber que você pegou o João, tá? Gostei. Boa informação. Bom que eu posso te cobrar mais um pouquinho depois. Intimidade, queridos. Intimidades com Deus. Sem a intimidade, nós nunca vamos ser agentes de transformação. E se nós não somos agentes de transformação, ou seja, se nós não somos luz, se nós não somos sal, nós não somos obedientes. Porque é uma ordenança de Deus. É o que a palavra de Deus, se nós nos mantemos perseverantes na doutrina, no ensinamento, nós precisamos ser obedientes. Mas a gente continua seguindo. Versos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A igreja é você vivendo em unidade e amando o próximo. Não é fácil isso, tá? Isso aqui, meus irmãos, eu costumo brincar com os amigos, isso aqui é um segundo casamento. Porque o nosso primeiro casamento com o nosso cônjuge, né, é a gente renunciar das nossas vontades, dos nossos desejos, né, das coisas, do que a gente quer em bem, pelo bem do próximo, do seu cônjuge. É você aprender a renunciar a sua alegria, às vezes, para a alegria do seu cônjuge. E aqui nós precisamos renunciar a nossa alegria, a nossa vontade, para a alegria do nosso próximo, para o bem do nosso próximo. É um segundo casamento. Para a igreja primitiva, isso era prazeroso. A igreja primitiva, ela tinha prazer em estar junto, pois tinha, ou seja assim, quanto mais tempo eles estavam juntos, melhor para eles era proveitoso, pois poderiam falar mais das coisas de Jesus.
Quanto mais tempo eles passavam reunidos juntos, mais tempo eles discutiam sobre as coisas do reino. Eles poderiam falar de todas as coisas. Isso aqui, irmãos, é uma reação em cadeia. Porque quanto mais nós convivemos com uma pessoa, mais nós passamos a confiar nela. Sou correto? Quanto mais você confia numa pessoa, mais você se sente à vontade para poder compartilhar alguma coisa com ela. Estou certo? O que falta na gente hoje? Porque aqui falam, e o texto começa de algo, fazendo uma afirmação muito séria. Muito séria. E às vezes a gente lê assim, ó, num tapa, né? E não presta atenção nos detalhes. Como é que é os nossos amigos advogados, né? A Daiane, Ramon, que está aí, fez a prova domingo, segunda parte, né, negão? Depois a gente tem que conversar sobre essa prova. O Fagner está por aí, né? A Adriana. Os detalhes lá, as letras minúsculas do contrato, das cláusulas contratuais. Olha só. E todos os que... Como é que começa o texto? E todos os que... Eu estou sozinho, gente? E todos os que... Creram. Creram em quê? Creram em quem? Ou seja, todos aqueles que creram, aceitaram, entenderam e hoje seguem a Jesus Cristo como seu único Salvador. Estavam juntos e tinham tudo. Uai, se nós cremos na mesma palavra, no mesmo Senhor, no mesmo Redentor, por que a gente levanta a bandeira de que temos coisas diferentes, pensamentos diferentes, prioridades diferentes? Porque isso são coisas, eu estou falando de coisas, alguns pontos simples, que geralmente são usados como pretextos, como desculpa, para não estarmos juntos. Às vezes não são mencionados através de palavras, mas são mencionados através de ações. Por que a nossa prioridade é tão diferente assim? Se nós cremos, eu acredito que todos nós cremos na mesma coisa, ou na mesma pessoa, na mesma palavra, porque a Bíblia, ela pode haver versões diferentes, mas a mensagem é a mesma. O sentido é único, não existe sentidos diferentes, não há versões de sentidos, é o mesmo. Havia um espírito de generosidade e cuidado mútuo, quando nós vemos a questão do compartilhamento dos bens com aqueles que tinham necessidade. A igreja, ela se importava com os menos favorecidos, com os mais necessitados, a ponto de darem tudo o que tinha, vendiam tudo, entregavam para os apóstolos. E aí agora, vamos abrir porque às vezes eu faço muita ênfase, né? E às vezes sou mal interpretado. Não estou falando para você vender seu carro, entregar na mão dos presbíteros, vender sua casa, entregar na mão dos presbíteros, não, tá bom? Mas o que eu estou falando é que o mesmo espírito de generosidade, que eu estou querendo dizer é que o mesmo espírito de generosidade que habitava na igreja primitiva, precisa habitar em nossos corações hoje. De olharmos para o nosso próximo e nos preocuparmos com ele, com a necessidade. Essa ação da igreja gerava uma compaixão, uma preocupação ao ponto do próximo abrir mão de tudo que tinha. E eu sei que hoje é difícil nós abrirmos mão de tudo que temos, mas eu acredito que não seja difícil nos preocuparmos com aquilo que o próximo não tem e nos colocarmos à disponibilidade dele, nos colocarmos de prontidão a ser um auxílio quando ele precisar. Isso é ser uma igreja que vive em unidade. Isso é uma igreja que vive em amor ao próximo. Isso é você, igreja, vivendo em unidade e amando ao próximo.
A igreja é você vivendo a comunhão dos santos. Nós falamos aqui agora de unidade, mas agora nós vamos falar de compartilhar dessa unidade, que é a comunhão. No verso 46, diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Mais uma vez, nós vemos aqui uma palavra que eu acho forte nesse texto, e ela se repete. Qual que é? Já falei sobre ela no início, comecei falando sobre ela. Perseverar. A perseverança citada mais uma vez, e perseveravam unânimes no templo. Mas e agora? A perseverança, ela é mencionada numa situação diferente. Primeiro eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, o ensinamento. E agora eles perseveram na comunhão. Porque todos os dias, diariamente, eles estavam lá no templo. E aqui tem uma palavra que ela é bacana. Unânime. O que isso quer dizer, unânime? Estava todo mundo junto, né? E o detalhe é que todos perseveravam nesse pensamento, sem distinção de ninguém. Eram todos, estavam ali, todos presentes, perseverando nas orações, no partir do pão. Olha que interessante. O que nos falta para ter essa perseverança? Eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma intenção, a mesma alegria. Eles tinham a mesma crença. Aqui se evidencia uma das marcas mais fortes da igreja primitiva, que era a comunhão. Nós vemos uma marca muito forte que é a perseverança, mas a mais forte dessas que a gente falou até agora é a comunhão, porque essa comunhão era a ferramenta de transformação, era a ferramenta de mediação de tudo que estava acontecendo na igreja primitiva naquela época. Como que se não bastassem os momentos juntos no templo, que eles passavam lá no templo em oração, eles estendiam esses momentos aonde? De casa em casa. Além de estarem unidos no templo diariamente, eles estendiam esse momento de comunhão para os seus lares, para as suas casas, abrindo as portas do seu lar para receber os irmãos da igreja. E aí eles passavam um tempo lá na igreja, orando, aprendendo mais de Deus, discutindo mais sobre o reino, e aí acabava aquele tempo, eles iam para casa, dos seus lares, e aí eles continuavam aprendendo da palavra, nas orações, discutindo das coisas do reino. Está vendo como é que essa comunhão fazia toda a diferença? Para isso que estava acontecendo aqui, vivendo em harmonia, vivenciando o amor e demonstrando o amor de Cristo na mais pura simplicidade e em uma alegria genuína. Simples. Pelo menos é o que parece, né? Quando a gente olha aqui e fala assim, só isso? Então tá fácil. Mas não é fácil. Não é simples para nós hoje. Viver essa comunhão é complicado. Porque a nossa mente, o nosso coração, ele já está totalmente envolvido numa verdadeira cama de gato, que quanto mais a gente se mexe, mais fica preso nos pensamentos carnais que esse mundo tem. Porque nós não estamos perseverando na doutrina.
Porque em alguma coisa, em algum momento, em alguma situação, nós estamos negociando para poder conseguir, se não de uma forma completa, mas pelo menos um pedacinho, como diz o presbítero Anderson, né, vulgo Cuca, um beicinho de pulga daquilo que o nosso coração deseja. Aí a gente negocia tudo, negociamos tudo pelo mínimo. Falta de perseverança, que não é o que eles estavam vivendo. Era uma igreja que vivia a comunhão dos santos com prazer, com simplicidade, com alegria genuína, com vontade. E essa igreja pode ser você, se você buscar viver essa comunhão também. E a gente chega agora no nosso último verso, 47, que diz: louvando a Deus. Vamos ler todo mundo junto esse verso? Vamos lá. Louvando a Deus e contando com... Enquanto isso, a igreja é você, glorificando a Deus através da sua vida. Porque olha que interessante, irmãos. Eles iam fazendo tudo aquilo, de casa em casa, as orações, o partir do pão, louvando a Deus, com simpatia, e eles iam contando com a simpatia de todo o povo. Agora a gente não está falando exatamente do vínculo igreja, agora a gente está falando do vínculo comunidade. A ação da igreja, o estilo de vida da igreja, a pregação da igreja, contagiava toda a comunidade à sua volta, a ponto de o povo olhar para a igreja e falar bem assim: olha só, tem alguma coisa diferente ali. Esse povo aí, que alguns dizem que são os malucos, eles têm algo diferente na vida deles. Tem uma paz, tem uma alegria, tem um amor, tem a fraternidade, tem alguma coisa ali. Eu imagino que os cristãos da igreja primitiva eram diferenciados. Quando eu falo isso, eu estou falando no pensamento lógico humano do que o texto demonstra, que fala bem assim, que eles iam fazendo as coisas e o povo, eles iam contando com a simpatia do povo. Mas é logicamente que eu sei, tenho convicção de que eles eram diferenciados, porque sobre eles estava o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo estava sobre a vida deles, não havia como ser diferente daquilo que eles estavam transparecendo para o povo, a ponto de simplesmente do povo olhá-los e os admirá-los, serem ali conquistados, serem ali alcançados. Vê um pouco de sentido o que fala o verso 8 do capítulo 1, né? Vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Versículo 47. O povo testemunhava do amor e da graça de Jesus Cristo. E quando eu falo testemunhar, não é que eles pegavam um microfone e uma caixa, ia lá para a praça e falava: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, se você aceitá-lo, você vai para o céu, se você não aceitar, você vai para o inferno. Isso é um discurso, mas as suas vidas transpareciam essa mensagem. Sem abrir a boca, eles conseguiam
transmitia exatamente isso: redenção, salvação. Eles glorificavam a Deus através de suas vidas. Isso chamava a atenção do povo e fazia com que as pessoas se tornassem receptivas a estes cristãos. E eles demonstravam a graça de Deus através de sua vida, e Deus era glorificado através da vida deles. E aí, o que acontecia? Através disso, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, movia o coração daquelas pessoas que estavam vendo aquilo acontecer, e Deus ia acrescentando à sua igreja aqueles que iam sendo salvos dia a dia. A igreja ia crescendo, a igreja ia prosperando, não em questão de riqueza, de bens materiais, mas ia prosperando em questão de crescimento. A igreja de Deus crescia em graça, e Deus ia sendo glorificado através da vida da sua igreja. Vamos voltar ao início da nossa conversa, porque nós começamos com uma pergunta, falamos várias coisas, mas não respondemos a pergunta: para onde a igreja está caminhando? A igreja caminha para onde você caminha como cristão. Porque uma vez que eu sou igreja, a igreja caminha no sentido que eu estou caminhando. Para onde eu vou, a igreja vai, porque eu sou a igreja. A igreja primitiva caminhou rumo ao cumprimento do Evangelho de Cristo, tudo segundo o que a palavra de Deus foi ordenada. Esse era o caminho da igreja, uma igreja extremamente bíblica, uma igreja extremamente doutrinária. Saber responder essa pergunta, ela é muito importante, porque ela define qual igreja eu quero ser. Saber definir para onde a igreja está caminhando é importante, porque ela define qual igreja nós queremos ser, e qual é a igreja que nós queremos ser. Porque nós estamos aqui falando da igreja primitiva, uma igreja bíblica, uma igreja que ela mergulhava na intimidade com Deus, uma igreja que vivia a alegria e a esperança da salvação, uma igreja que cresceu rumo à maturidade e transformação pessoal de cada um que viveu esses momentos. Essa é a igreja primitiva, e nós falamos sobre ela. É essa a igreja que nós queremos ser? Porque é uma igreja que nós não falamos aqui, mas que ela está referendada na Bíblia, que está lá em Apocalipse, que nós conhecemos, que é a igreja de Laodiceia. E o que é dito sobre a igreja de Laodiceia? Que por ela não ser fria e nem morna, Deus havia a ponto de querer vomitá-la de sua boca. Porque como é que a igreja de Laodiceia vivia? A igreja de Laodiceia vivia confiando nos seus próprios conhecimentos, vivia confiando na sua força, ela não dependia de Deus. Pregava o Evangelho, falava de Deus, falava, mas ela confiava em si própria, não falava o Evangelho de Cristo. É uma Laodiceia que nós queremos ser? Porque, com todo respeito e temor, que eu vou dizer isso agora, porque eu estou inserido no meio, neste meio, se nós olharmos e avaliarmos a caminhada da igreja, nós estamos mais sendo Laodiceia do que primitiva. E nós precisamos definir qual igreja nós queremos ser. Porque uma vez que nós não decidirmos, nós não atentarmos, nós não buscarmos viver isso, essa busca aqui, o avivamento, não vai chegar. Não vai chegar. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o erro. E aí, se nós não definimos qual igreja que nós queremos ser, essa igreja não será avivada. E eu digo que nós precisamos querer ser como a igreja primitiva.
Porque sem intimidade com Deus, através de sua palavra, não tem avivamento. Sem oração, comunhão, não há avivamento. Sem bom relacionamento, sem intimidade entre nós, não há avivamento. Porque o avivamento ele se dá pelo mover do Espírito Santo sobre nossas vidas. E se nós não tivermos com intimidade com Cristo, não haverá mover. Se não haver mover, não haverá avivamento. Se não houver avivamento, não há transformação de vida. Qual igreja que eu quero ser? Qual igreja que queremos ser? É uma boa pergunta. Para a gente pensar. Eu gosto de perguntas, os irmãos sabem disso, né? Eu faço muita pergunta, né? Sabe por que eu gosto de pergunta? Porque a pergunta ela te faz pensar, ela te faz refletir. E nessas reflexões, às vezes, vai vir o Espírito Santo te lembrar de algo que você precisava mudar. Eu falo isso porque isso acontece comigo. Eu acredito que isso pode acontecer contigo. Por isso eu te pergunto mais uma vez: qual a igreja que você quer ser? Quando a gente olha isso, a gente pode concluir que a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos, eles viviam somente para Deus. Eles viviam somente para o seu Senhor e para servir uns aos outros como membros de Cristo, ou seja, a igreja. Se nos compararmos a eles, se nós nos compararmos a eles, quão mesquinha é a nossa indiferença e quão lamentável são as nossas concessões com o mundo. No entanto, nem tudo está perdido. O Espírito Santo que habitou na igreja primitiva, habita e age em nós. Nós ainda temos acesso a toda a palavra de Deus. Gente, a igreja primitiva tinha, e mesmo assim era um todo, apesar de ser apenas, isso é um paradoxo, eles tinham apenas os pergaminhos, os registros antigos do Velho Testamento. Nós temos a palavra inteira. Nós temos a confirmação de tudo aquilo que eles viram, e nós temos eles como exemplo. Talvez em suas mentes e corações nunca se passou que talvez eles seriam exemplo para alguém ou para alguma situação. E nós temos tudo isso aqui registrado. Nós temos um privilégio gigantesco. Quão abençoados nós somos por esse privilégio. Porque agora nós temos o que nós dizemos o cano fechado. A Bíblia fechada, completa. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado, é registrado e está aqui. Está na nossa mão. E a igreja primitiva mal tinha acesso a alguns pergaminhos que ficavam guardados no tabernáculo e somente os sacerdotes podiam ter acesso. Sim, irmão Jonas? E a gente tem um privilégio que, além de ter isso tudo, alguns que têm estão sendo tomados, né, tio Jonas? Irmão Jonas. Para você que está na transmissão, nos ouvindo, o irmão Jonas compartilhou com a gente, né, que além do privilégio de termos ela toda, tem aqueles que também têm acesso, mas que estão sendo proibidos de usar, que são os países perseguidos, onde os cristãos estão sendo mortos por poder usufruir desse privilégio. Pensando nisso, queridos, eu queria deixar algumas aplicações para o seu coração nessa noite. Primeiro, apaixone-se pela palavra de Deus. Ame esse livro como qualquer um outro, mais do que qualquer um outro, na verdade. Sinta amor, sinta desejo, sinta vontade. Eu quis dizer
eu quis usar essa palavra apaixonar, justamente para você lembrar de quando foi o seu primeiro amor, aquela pessoa que você contava as horas, os minutos, os dias, para poder rever, estar junto e ali desfrutar um tempo. Tenha esse desejo pela palavra de Deus. Conte os minutos, os instantes, os momentos para poder usufruir dessa palavra. E aí quando você estiver com ela, leia diariamente. Leia a sua Bíblia diariamente na sua casa. Ore, peça a Deus, fale com Ele para que Ele possa te dar o entendimento. Use livros que possam te ajudar a entender a palavra de Deus. Busque ajuda e pessoas que possam te dar o auxílio, mas não deixe de buscar a palavra de Deus e não deixe de buscar o entendimento do que ela tem para te dizer. Envolva-se nos grupos de crescimento para o estudo da Bíblia e nos grupos de comunhão da nossa igreja. Não se isole, não fique sozinho, não se aparta, não se distancie, pelo contrário, venha, se ajunte, se persevere junto na comunhão, persevere junto no templo. O templo não salva ninguém, isso é um fato. Mas aqui nós nos reunimos, aqui nós conversamos, aqui nós nos debatemos, aqui nós tiramos dúvidas, debatemos no bom sentido, tá? Nós debatemos a Bíblia, nós crescemos juntos, esse momento é importante, não negocie ele, não deixe de aproveitar ele, persevere, para aprendermos mais de Deus e conhecê-lo na intimidade. Quando a gente estiver aqui junto, tome nota durante os sermões, durante os estudos, para meditar neles novamente durante a semana. Olha que interessante. Lala, levanta o que você está na mão aí. Temos um exemplo vivo no nosso meio do que eu acabei de falar. Tome nota, queridos. Tem dúvida? Anote. Algo que edificou a sua vida, você achou interessante? Anote, registre, para que você possa crescer, para que você possa meditar novamente, para que você possa seguir rumo a um crescimento de intimidade com Deus. E por falar em intimidade, crie um momento de intimidade com Deus, só seu, você e Deus. Lembra quando a gente lê aqui? Vai para o seu quarto em secreto, converse com Deus em secreto, e o seu pai que te ouve em secreto, vai lhe atender, vai te responder. Cria esse ambiente de intimidade com Deus, onde você possa falar com Ele em oração todos os dias. Que seja de 1 minuto a 1 hora, mas que seja todos os dias. Este momento será o mais importante do seu dia, seja ele 1 minuto, seja ele em 1 hora, ou 1 hora, mas pode ter certeza que o efeito dele em sua vida será extraordinário. Qual igreja que nós queremos ser? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para a sua vontade, para entendermos a sua vontade, que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar a viver essa vontade, que Ele nos dê sabedoria para que nós possamos aprender a organizar as nossas prioridades, e que a luz dEle resplandeça sobre nós todos os dias, para que nós possamos caminhar rumo à igreja bíblica, para que possamos ter a vontade realmente de ser uma igreja que exalte o nosso Deus. E aí, eu tenho o último recado para você dessa noite. Leia a Bíblia e faça a oração. Vamos orar? Deus, nós louvamos